Essa declaração que nós acabamos de ouvir, que a mão de Deus ela está em todos os lugares e conduzindo todas as coisas, tem tudo a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com os irmãos. E o tema da mensagem de hoje é Deus mais que um coadjuvante. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. Segundo livro do Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos somente. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, e disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só grandes tem na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Até aqui. Quando a gente olha para esse texto ele fala sobre esse tema que eu queria tratar com os irmãos e irmãs nesta noite, dizendo que Deus é muito mais do que um coadjuvante na história. Deus é muito mais do que um coadjuvante na sua vida. Deus é muito mais do que um coadjuvante. Algumas pessoas olham para Deus e, por não conhecer a Deus, acham que Deus está distante de tudo e de todos. Algumas pessoas me perguntaram, diante da pandemia que nós vivemos, onde está Deus? E a resposta é clara: Deus continua no trono, governando todas as coisas. E aqui, quando a gente olha para
para alguns filmes ou novelas, eu creio que é um desafio muito grande para o diretor do filme, da novela ou de um seriado, manter o personagem principal como personagem principal. Uma vez nós fizemos uma peça teatral de Natal na nossa igreja, isso lá na Union ainda, quando nos reunimos lá na Union, e reuni os adolescentes, e nós começamos a montar uma peça de Natal, e eu coloquei então os personagens principais, e tinha os personagens coadjuvantes, aqueles que apenas passavam sem falar nenhuma palavra. E eu lembro que o Morgan fez um dos papéis do coadjuvante, e ele chamou a atenção para ele na história. Foi muito engraçada a peça. A peça se tornou engraçada por conta daquele personagem que era apenas um coadjuvante, mas ele se tornou alguma coisa, né, chamou a atenção para ele de toda a história. Existem muitos casos, quando a gente olha para essa realidade, muitas pessoas que se acham o personagem principal. E a gente vive diante de uma sociedade, ela contaminada por esse mundo, aonde o mundo está dizendo para a gente, olha, o personagem principal da história é o homem. O foco principal de todas as coisas é o homem, e por isso o homem e a mulher, ele tem que saciar os seus desejos, ele tem que saciar as suas vontades, ele não tem que se importar se existe alguma normativa religiosa que traz ao coração, ao nosso coração, um sentimento de ordem, um sentimento de ensinamento, de conduta, de mandamento. Mas a sociedade que a gente vive, ela está pregando para o mundo que a gente está vivendo: satisfaça o teu coração naquilo que te dá prazer. Essa é a mensagem satânica que o mundo tem pregado. Quando a gente olha para Jesus, quando ele foi tentado, Satanás nada mais, nada menos disse para Jesus: olha, faça aquilo que tanto você está precisando. Você está com fome? Mate a fome. Se você quer ser adorado porque Jesus era Deus, eu te dou o meu reino para poder você ser adorado. Pense em você, não pense em Deus. E nesse texto aqui, Davi, ele estava vivendo uma fase muito boa da vida dele. Davi, ele vivendo essa fase em que Golias já havia morrido. Então, o gigante filisteu já estava morto pelo próprio Davi. Saul já estava morto e ele já tinha sido coroado rei. Davi estava vivendo na crista da onda, sabe? Os altos índices do Ibope, de aprovação do seu governo, estavam em alta. A aclamação pela gratidão à vida de Davi como rei já era reconhecidamente assim aprovado. E Davi, então, ao ver aquilo tudo, Davi se dispõe o coração de agradar o coração de Deus. E ele então chega e fala assim: puxa vida, eu moro em casa de cedro, uma casa montada, uma casa construída, e a presença de Deus, o tabernáculo de Deus, ele é uma tenda simples, aonde lá fica a Arca da Aliança. E essa presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança, está ficando numa tenda muito simples. E eu quero agradar o coração de Deus. Então ele tem uma boa ideia e chama Natã, pastor Natã, que era profeta. E Natã, então, ouve Davi. E ao ouvir Davi, a resposta de Natã é: Davi, faz tudo conforme o seu coração. Ele vai dizer: faz tudo conforme o seu coração, porque o Senhor é contigo. Só que Deus chega para Natã e vai chamar Natã à noite. Disse: Natã, espera aí. Não é Davi que está no governo. Não é Davi que é soberano.
E Davi teve que aprender ao longo de toda a sua jornada de vida. Quando a gente olha para Davi e vê que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas foi uma caminhada de aprendizado, e assim é na nossa vida. Nós temos uma caminhada de aprendizado com Deus. Cada vez que nós conhecemos mais a Deus, mais nós nos apaixonamos com Deus, mais nós reconhecemos o senhorio de Deus. E assim foi com Davi. E nesse texto aqui em especial, a gente percebe que Deus é muito mais do que um coadjuvante. E Davi teve que entender que Deus, ele é o autor. Deus não é apenas um coadjuvante. Deus não é apenas mais um ator que está participando da nossa história. Deus não é mais um que está fazendo parte da sua vida. Deus não é mais um que está acompanhando a sua vida ao longo de toda a sua jornada. E a gente vai ver isso no segundo ponto desse sermão. Mas o primeiro ponto é que Ele é o autor. É Ele que escreve a nossa história. E é tão bom saber isso. É tão bom ter essa segurança, meus irmãos e minhas irmãs. Como é bom a gente saber que a nossa vida, nada acontece por acaso. Fui fazer uma visita a um rapaz, determinada vez, e ele chegou para mim, estava fazendo uma visita na casa dele, e aí ele disse: pastor, o senhor me dá licença só um minutinho, para eu poder aplicar uma injeção em mim? Aí eu falei assim: pois não, meu irmão, eu não sou muito fã de injeção não, mas você pode aplicar, eu só não vou ver. Aí ele foi lá e pegou e aplicou rapidinho nele, e eu perguntei: é diabetes? Aí ele falou assim: não. Eu falei assim: não é diabetes não, é Jesusbete. Eu falei assim: Jesusbete? Eu falei assim: porque o nome diabetes é do diabo. Jesusbete é o que eu tenho, porque se eu tenho essa enfermidade, é porque Jesus permitiu que eu tivesse. E se Jesus quiser que eu seja curado, Ele sabe que eu posso ser curado, e Ele tem poder para me curar. Quando a gente olha para esse texto, quando olha, Davi teve que aprender, e não apenas Davi, mas também o profeta Natã. Ele teve que aprender que Deus, que era o autor da história e da vida deles e de todas as coisas, quando Davi chega para Natã e fala assim: Natã, eu vou construir uma casa de cedro também para Deus, porque eu moro na casa de cedro, e a arca da aliança, ela está apenas sobre uma tenda. O texto, versículo 3, diz assim: disse Natã: faz tudo conforme o teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, no versículo 4, ele começa com uma palavra, porém. Davi teve que aprender ao longo da história. Quando a gente olha, passa algumas páginas para trás, no capítulo 6, quando a gente vê, quando Davi está conduzindo a Arca da Aliança até Jerusalém, Davi, ele vive uma das experiências mais tristes da sua vida. Quando ele quer transportar a Arca da Aliança até Jerusalém. Então, o que Davi faz? Ele constrói um carro de boi novo, coloca um animal para poder puxar a arca. E na Bíblia fala que a Arca da Aliança ela deveria ser transportada com varais de acácia e não em cima de um carro de boi. E no capítulo 6 vai narrar a história da morte de Uzá. Porque em cima do carro do boi, o carro do boi passou num buraco, a arca tendeu a cair, ela não caiu. Diz que Uzá e Aiô foram colocar a mão para poder defender a arca, para que ela não caísse, e Uzá cai morto. E Davi aprendeu uma lição de que Deus, Ele não é o coadjuvante, Deus é o autor. E Deus, como autor, Davi teve que aprender. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe o quanto nós também precisamos aprender.
E Davi, ao aprender isso, ele escreve o Salmo 93, do versículo 1 ao versículo 5, quando ele diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo e não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levanta os rios seus bramidos, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os bramidos das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade para todo sempre. Quando a gente olha para esta verdade, a gente percebe que Deus, Ele não é o coadjuvante, mas Ele é o autor. Depois de 300 anos após Davi, o profeta Isaías, ele declara, diante de uma visão que ele tem do Senhor: vi o Senhor assentado sobre o quê? Um alto e sublime trono. O nosso Deus está no trono. O ministério de Jesus Cristo, ele começa dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Existe um reino, existe um rei que está no trono, governando todas as coisas. E Apocalipse capítulo 19, versículo 6, encerra: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Deus é o autor da sua vida. Deus conhece não apenas o seu passado, o seu presente, mas também o seu futuro. Na sua vida, nada te acontece por acaso, porque tudo tem um propósito. E quando a gente fala desses propósitos de Deus, a Bíblia vai dizer que sabemos que todo o propósito de Deus sobre a vida dos seus filhos é para o benefício de cada um deles. Mas, em segundo lugar, ele não é apenas o autor, mas também ele é o diretor. Ele é o diretor. O versículo 5, ele vai dizer: vai, diz ao meu servo, assim diz o Senhor. Aqui Deus vai trazer a memória de Davi. Aqui Deus vai falar a respeito da vida de Davi, de maneira específica da vida de Davi. Ele fala do povo de Israel, mas aqui ele fala de maneira específica da vida de Davi. Ele vai falar de 3 tempos na vida de Davi. Deus vai chegar para Davi e falar assim: Davi, você quer construir o templo? Quem te pediu para que construísse esse templo? Quem que te pediu para que pudesse ser construído essa casa? Eu não te pedi. Não é tempo de construir a casa. Não é tempo de construir o meu templo. Deixa eu falar uma coisa para você, Davi. Eu tenho tudo organizado. Eu tenho tudo planejado. Eu tenho tudo escrito, e não apenas escrito, mas também eu estou governando, eu estou dirigindo todas as coisas. Eu não sou coadjuvante. Eu não sou alguém que está ao seu lado, perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que aconteceu ontem, saber o que vai acontecer no futuro. Eu sei todas as coisas. E ele vai chegar para Davi e dizer: Davi, eu conheço o seu passado. E no capítulo 7, no versículo 9, ele vai falar a respeito do passado de Davi. Olha o que ele fala de Davi: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo. Lembra que Samuel vai à casa de Jessé? E Jessé chega, coloca os seus filhos diante de Samuel, todos menos Davi. Davi estava onde? Pastoreando ovelhas. E aqui Deus lembra Davi: Davi, você é rei. E por que você é rei? Porque quem te constituiu rei fui eu. Eu te tomei lá no meio das ovelhas e te constituí
príncipe. O seu passado foi passado porque eu tive com você. E quando a gente olha para o nosso passado, a gente pode ter essa convicção de que tudo que aconteceu com a gente no passado foi a mão de Deus conduzindo a nossa vida e a nossa história em todo momento. Mas não apenas o passado, mas ele vai falar do presente. No versículo 10, ele vai dizer, olha, preparei um lugar para o meu povo, para Israel, eu o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Ele vai dizer para Davi, Davi, o lugar onde vocês estão é um lugar que eu preparei para vocês, e vocês estão morando nesse lugar. Eu estou cuidando de vocês, eu estou preservando vocês, eu estou abençoando vocês. Mas ele vai dizer também quanto ao futuro. Ele vai dizer para Davi, Davi, quanto aos seus dias se cumprirem, e descansares com os teus pais, morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Em outras palavras, o que ele fala para Davi? Davi, quem vai construir a minha casa não vai ser você. Quem vai construir a minha casa será o seu filho, Salomão, que haveria de nascer. O nosso Deus não é o Deus do passado. Às vezes a gente olha a presença de Deus conduzindo a vida de Davi de maneira tão amorosa e cuidadosa. Às vezes a gente olha para a vida de Elias. Às vezes a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Tantas pessoas que tiveram experiências assim profundas e tremendas com Deus. Mas é o mesmo Deus que cuida de mim. É o mesmo Deus que cuida de você. Por que nós podemos viver diante da paz de Deus que excede todo entendimento? Porque a gente sabe que a nossa vida pertence a Deus. E que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Deus sabe o dia que eu vou descansar. E esse descanso é quando eu vou morrer, se Ele não voltar antes. Ele já tem o dia agendado. Deus já tem o dia dos meus filhos. Quando Glice engravidou da Gabriela, eu sempre troco o nome dos meus filhos, Paulo. É assim mesmo, né? É, muito filho. Quando Glice engravidou da Gabriela, as pessoas chegaram para mim e falaram assim, mas David, você não é doido? Você é maluco, cara. Botar filho no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo. E a minha resposta para eles é, olha, antes de serem meus filhos, são filhos de Deus. E Deus está conduzindo, está formando o meu filho, minha filha, que não era filha, né? Minha filha no ventre. E eu tenho certeza que Deus tem a vida dos meus filhos, todas elas contadas e muito bem contadas. E o olhar de Deus, e a bênção de Deus, e a mão de Deus vai acompanhar cada um deles até Jesus voltar, ou então até levá-los. Semana retrasada, eu tive que ir a Marataízes dar notícia à minha mãe que ela fez uma biópsia. Eu recebi o resultado da biópsia e eu fui levar o resultado para ela. Ela teve câncer de mama 25 anos atrás e eu fui falar para ela que ela teria que enfrentar uma nova batalha contra o câncer na outra mama. Tendo que operar, tendo que fazer todo o tratamento que os médicos vão indicar. E a resposta da minha mãe para mim foi, olha, Davidson, se Deus permitiu, é porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que Ele seja glorificado. Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida, não apenas no passado. Deus não perdeu e nunca vai perder o controle da sua vida, porque você está nas mãos de Deus.
Ele é o diretor. Mas também, Ele não é apenas o autor, Ele não é apenas o diretor, mas Ele é o principal. Não tem outro igual a Ele. E o salmista, ele vai declarar esta verdade no capítulo 7, no versículo 21. Ele vai dizer, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração. Davi ali, ele reconhece, se Deus, tudo que precisa ser feito, não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer, não é segundo aquilo que eu acho que é certo, e até mesmo Natã achava que era certo, mas ele vai dizer, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, dando a conhecer a teu servo. Quando a gente, ainda hoje, nós temos a palavra do Senhor, e a gente chega e fala assim, Senhor, é por causa desta palavra, e segundo aquilo que estava no coração do Senhor, que passou para o nosso coração, é que fizeste todas as grandezas que tem feito, e nos deu a conhecer. E esse Deus, nós reconhecemos quem Ele é. Esse Deus, nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é soberano. Reconhecemos que Ele merece tudo que é de melhor, e que nós estamos sujeitos à autoridade e ao senhorio deste Deus. E que a gente, como cristãos, nós nunca vamos colocar a nossa vontade, por mais boa que seja, mas a gente sempre, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomarmos qualquer decisão importante em nossa vida, a gente vai dobrar nosso joelho ao Senhor e pedir direção a Deus, para que Ele nos mostre o caminho. Porque Ele é o autor, porque Ele é o diretor e porque Ele é o principal. Não tem ninguém mais importante que o nosso Deus. E a minha oração é que Deus continue conduzindo a sua vida. A sua vida não é uma novela. A sua vida não é um filme. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a sua vida já foi toda ela escrita por Deus. E Deus continua conduzindo a sua vida conforme a vontade dEle, que é perfeita, boa e agradável. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor assim nos ensine, Deus, a gente ocupar o lugar da gente. Nós somos os coadjuvantes da história. Por conta das nossas limitações, por conta da nossa pequenez, da nossa humanidade. Mas o Senhor não. O Senhor é aquele que é o principal. O Senhor é o autor. O Senhor é o diretor. É o Senhor que conduz todas as cenas da nossa vida. Todas as cenas da nossa vida são conduzidas pelo Senhor. Por isso que a gente tem paz. A gente tem paz, ó Deus. Porque a nossa vida, ela é toda ela dirigida por Ti. Às vezes vivemos tempo na nossa vida que a gente vive quase que um filme de terror. Às vezes a gente vive filme de suspense, às vezes comédia. São tantos filmes que passam na nossa vida. Mas, ó Deus, em todas elas o Senhor tem sido o diretor dela. Conduzido cada cena, cada evento. E o melhor de tudo, Pai, é que o final da história é feliz. É tão ruim ver um filme com um final triste. O final é feliz, porque o final da nossa história é vivermos eternamente com o Senhor. Ó Deus, nós aguardamos esse final. O final da história é o Senhor voltando para buscar a sua igreja.
e viveremos felizes para sempre. O final do filme não vai ser fim, mas o final da nossa história, viveremos felizes para sempre. Continua, Senhor Deus, sendo o autor da nossa vida e da nossa história. Continua, Senhor Deus, nos dirigindo. E que tudo que fizermos, façamos para a honra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.